IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org. Olá, boa tarde. Você está assistindo a TV Floripa, canal 4 da NET, emissora comunitária de Florianópolis. Você também pode nos acompanhar pela internet no www.tvfloripa.org. Todas as quartas-feiras, eu, Cleverson Rachadel, assim como a minha colega Eliane de Pinho, entrevistamos professores do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia sobre temas relacionados à evolução, à utilização das nossas bioenergias, o desenvolvimento da experiência lúcida fora do corpo e também tentando responder aquelas questões sobre de onde viemos, para onde vamos e o que estamos fazendo aqui. Hoje nós conversamos com o professor Carlos Copel sobre o tema Bom Humor como ferramenta evolutiva. Carlos Copel é gerente na área de cursos de informática e também é voluntário professor do IIPC e pesquisador da Conscienciologia. Boa tarde, professor Carlos Copel, seja bem-vindo. Boa tarde, pessoal que está nos assistindo. Boa tarde, Cleverson. É um prazer, sempre estar aqui falando sobre Conscienciologia. Ok. Hoje nós vamos conversar sobre o bom humor e a primeira pergunta é justamente essa, né? O que é o bom humor? Bom, Cleverson, o bom humor ele é um estado fisiológico que a pessoa adquire quando tudo está bem, quando ela tem uma postura benéfica, positiva, otimista da própria vida, quando ela observa que as pessoas ao seu redor estão bem, quando o seu trabalho está bem, quando todas essas questões intrafísicas, dessa dimensão física que a gente vive, e também das questões multidimensionais. O que eu quero dizer com multidimensional? É que dentro da Conscienciologia a gente estuda não só a parte física, como a parte extrafísica, os nossos outros corpos de manifestação. Então, quando todos os corpos de manifestação estão em uma homogeneidade, estão em uma coincidência, quando você trata já das suas emoções, dos seus pensamentos, das suas energias, assim tão bem quanto você cuida do seu corpo físico, a questão do bom humor ela se torna mais facilitada, mais presente. Agora, tem aquela questão quando a gente tem uma situação problemática da nossa vida, quando a gente precisa resolver, e o bom humor também pode atuar nesse sentido, que vai ser mais tranquilo para a pessoa passar por elas. Então, a questão do bom humor, da pessoa bem-humorada, é a pessoa que tem toda essa questão que eu acabei de comentar e também ela trata das questões de crise, de problemas, de situações mais difíceis com proatividade, com facilidade, com abertura, com otimismo, sabendo que ela vai poder passar por aquilo com um aprendizado, uma bagagem maior. É uma pessoa que tem um pouco mais de, vamos dizer, de ginga, ou de equilíbrio, ou que dá conta de várias situações. Jogo de cintura. Jogo de cintura. São algumas características da pessoa bem-humorada, a pessoa que trata da própria vida com humor. Mas tem outras características, Tem aquelas características que eu falei, que é a proatividade, que é o abertismo, às vezes a pessoa precisa ser rígida também, ela precisa ser séria no que ela está fazendo, ela precisa ter persistência, ela precisa ter resiliência, que é aquela questão quando a pessoa não se deixa mudar a opinião, entende? Isso também é questão de uma pessoa, pode ser bem-humorada, mas ela sabe que precisa transpor alguma situação que lá no fim é que ela vai conseguir um resultado. Então ela precisa ser rígida nesse sentido, entende? Mas aquela pessoa que tem ginga, que ela sabe que mesmo através dessa caminhada, desse caminho, ela precisa às vezes corrigir a sua rota, ela precisa achar alguns atalhos, ela precisa conhecer novas pessoas, ela precisa voltar atrás muitas vezes. Ela sabe que mesmo assim, lá no fim, ela vai ter um resultado positivo. Então essa pessoa que não se deixa abater pelas dificuldades que vai encontrando no caminho. E que isso aí já tem relação com a próxima pergunta que eu queria te fazer, que é em relação as pessoas às vezes confundem o bom humor com a ideia daquela pessoa que está sempre rindo, ou está sempre cantando, ou está sempre se divertindo, está sempre festejando.
Isso aí é a referência de bom humor sadio? Bem colocado, né? É importante você frisar o bom humor sadio nessa questão que você me colocou. Pessoa que está sempre rindo, que está sempre fazendo com que os outros riam, tem relação com o bom humor. Né? Mas vamos pensar um pouco, né? A pessoa que causa problemas para outra e sorri por causa disso, entende? E a gente pode trazer muitos exemplos aí, né? O próprio assaltante que assalta uma casa e chega no esconderijo dele com muitos ganhos, né? Por causa do roubo. Ele vai sorrir por causa daquilo. Então, o que é isso daí? Né? O que a gente precisa aprender com isso? Né? É porque a intencionalidade da pessoa ela está equivocada. Né? A pessoa que sorri ela tem prazer nas questões dificultosas de outra pessoa. Aquela pessoa que sorri porque a outra pessoa não conquistou algo. Ela precisa rever o porquê que ela está sorrindo, entende? O bom humor ele está intimamente ligado ao bem-estar da pessoa, mas ao bem-estar das outras, do conjunto, do grupo que ela está convivendo. É uma questão importante você frisar o bom humor sadio. Tem uma frase, inclusive, que diz que não é possível ser feliz sozinho. Seria uma correlação com isso também, não? De que... a pessoa que assim, eu vejo dessa forma essa frase, a pessoa que vive rindo, só que ela está vivendo sozinha, na verdade, ela está rindo de si própria, entende? Ela não está convivendo bem com ela mesma. Ela inventou, vamos dizer assim, alguns subterfúgios, algumas fugas, para que ela se esconda dentro dela mesma. E a questão de estudo, de aprendizado, de convivência, né? De interrelacionamentos, ela tem que transpor isso. Né? A pessoa ela não pode se esconder. Ela tem mais que vivenciar novas amizades, novas situações e utilizar de toda a sua força, todo o seu magnetismo, toda a sua força presencial para influenciar as questões, esses ambientes positivamente com aí, né, o seu humor, o seu bom humor. Né? Aí cabe, claro, a autopesquisa, né, para que a pessoa que se flagre no que eu acabei de falar, num bom humor negativo, o que ela precisa então para modificar a intencionalidade dela, imposição da própria vontade, para que de agora em diante o bom humor dela seja positivo. E aí, justamente esse tema, essa questão, né, professor Carlos, tem diferentes formas, diferentes tipos de humor, então? Não existe uma única forma de humor, existem vários tipos de humor. Então, para a gente entender melhor isso daí, é bom a gente enumerar algumas coisas, né? Por exemplo, existem muitos estudiosos que estudam o humor, né, o bom humor. Tem um pesquisador, um psicólogo que fala que existem 4 tipos de humor, né? Por exemplo, é o humor que ele mesmo chama da pessoa que está de bem com a vida. É aquela pessoa que vive bem com os próprios problemas, a partir daí dos problemas, mas também vive com questões sociais, com questões do trabalho. Ela já vagueia, como é que eu posso dizer? Ela já vai nos locais, né? Ela já passeia, ela já vai nos locais e ela está sempre de bem. Ela está sempre sorrindo, ela já tem um bom humor mais positivo agora. Ela transita por diferentes grupos transita, e com naturalidade, com desenvoltura. Naturalidade, desenvoltura e também influencia, né, de algum modo algumas pessoas em um grupo menor. Mas ela já sabe tratar, ela já tem uma certa inteligência evolutiva, então ela já sabe tratar aquelas crises, aqueles problemas com um bom humor. Ela já sabe que lá no fundo vai ter um resultado positivo e transpõe aquilo com mais facilidade, né? Sem aquele peso, aquela carga que é bem visível na nossa sociedade como ela está hoje. Um outro tipo de humor seria aquele humor, aquele bom humor que é agregador, que a gente chama, né? Que o psicólogo falou. O agregador é aquele que, além de a pessoa já se sentir bem com ela também consegue influenciar mais fortemente as outras pessoas do grupo dela ou mais grupos com o bom humor dela.
É aquela pessoa que agrega pessoas, que dá aulas, que une as pessoas, que une os povos, que dá entrevistas, né, que sabe o que falar para as pessoas, que assiste, né, dá uma assistência para as pessoas, que causa reconciliações nas pessoas, né? Isso daí são poucas, o menor número a gente vê na nossa sociedade hoje em dia, mas é possível, né, a gente adquirir isso com muito treino. Tem aquele bom humor que a gente chama de um bom humor corrosivo, né? Não é um bom humor positivo, por quê? Porque ele acaba criando uma antipatia, né, com uma pessoa ou algum grupo de pessoas, fazendo com que outro grupo pequeno também ria sobre aquilo. É uma pessoa que, em geral, ela trata com uma piada, uma ironia, um sarcasmo e, principalmente, com preconceito, né? Vamos dar um exemplo assim, aquele casal, por exemplo, que uma pessoa, o marido ou a mulher, trata um defeito físico da pessoa, né? Faz uma piada com defeito físico. Outras pessoas vão sorrir, inclusive ela mesma, mas a pessoa que possui defeito físico não vai sorrir, não vai rir com aquilo. Então acaba causando problemas. E por que a pessoa não fala? Porque é casada, tem uma situação de algum ganho secundário, alguma questão que ela não quer abrir, que ela prefere continuar casada do que criar uma briga, entende? Então ela vai suportando aquilo, mas no fundo aquilo ali não vai ajudar, não vai auxiliar, vai acabar inclusive atrapalhando. Não dá um bom exemplo, né, para ninguém. E aí por último tem o bom humor, que a gente chama de bom humor autodepreciativo, que aí na verdade é aquela pessoa que tem um bom humor sobre os próprios traços negativos. Então também não vai auxiliar ela a ir para lugar nenhum, porque ela vai estar subjugando os traços positivos que ela tem, exaltando um traço negativo, um traço que faz ela parecer mal para as outras pessoas, para que as outras pessoas se sintam bem, entende? Então isso também não ajuda em nada, né? Então, e aí assim, nós estamos conversando sobre humor para trazer esses elementos todos de o que compõe esse humor, e agora aquela questão do nosso tema título, né? O bom humor como ferramenta evolutiva, ele é usado de que forma? Tá, então vamos unir, né, tudo que a gente conversou até agora. A gente falou o que é o bom humor, eu falei que é aquela questão de agregar pessoas, de você utilizar as questões para um aprendizado, você saber que pode transitar em vários lugares, que você sempre vai influenciar as pessoas positivamente. E pensa também na questão multidimensional. Se você causa um bem-estar para si mesmo, você se autopesquisa, você deseja saber mais sobre você, você não tem peso, você abre espaços mentais, você trata das coisas com leveza, né? Você vai facilitar a sua vida, né? Para você tratar de questões mais sérias, mais amplas. Ao mesmo tempo em que você vai causar exemplos para as outras pessoas, você vai influenciar as outras pessoas com o seu exemplo, o seu bom humor. Isso significa necessariamente que você vai causar benesse às outras pessoas. Um otimismo, o seu próprio exemplo de você tratar as questões dificultosas já vai fazer com que as pessoas também, pelo menos, fiquem no mínimo curiosas com como é que você faz para que isso aconteça. Existem muitos exemplos, né, Cleverson? A gente vê aí muitos livros, existe um adolescente que não tem os 4 membros, ele fala disso no livro, né? Mas são exemplos assim bem clássicos que a gente vê na literatura. Mas assim, os valores, os problemas conscienciais que a pessoa tem dificuldade é que vai trazer aquele sentimento de reciclagem para as outras, né? Que as pessoas possam então tratar através do seu exemplo uma melhoria pessoal. Então a questão evolutiva ela é bem isso, é você estar sempre reciclando o que traz dificuldade, fazendo com que abra espaço mental para conquistas maiores, mais amplas, né? Desde as questões mais simples até questões conscienciais, ganhos energéticos, né? Ganhos de todos os seus corpos de manifestação, né? Que dentro da conscienciologia a gente estuda, são as questões que a gente chama de cicatrizes, são as paracicatrizes, né? No corpo das emoções.
é um aprendizado mental somático. Então, quando você vai ler bastante, você vai querer adquirir mais conhecimentos, né? Então, é aquela positividade, a proatividade, o otimismo, sempre, né? Então, por si só, unindo todas essas questões, você já vê que abrindo espaço para que você crie ambientes saudáveis, ambientes positivos para as pessoas, é uma questão evolutiva, né? Uhum. Então tá ok. Nós estamos conversando aqui com o professor Carlos Copel sobre bom humor como ferramenta evolutiva e jogamos para você também as questões. Você é uma pessoa que tem consciência do seu bom humor, até onde ele é positivo, saudável? Você usa o seu humor no seu cotidiano como uma ferramenta evolutiva? Então fique conosco e continue acompanhando a nossa entrevista no próximo bloco. IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org. IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org. Olá, estamos voltando aqui com a entrevista com o professor Carlos Copel sobre o tema bom humor como ferramenta evolutiva. E nesse momento, se você quiser entrar em contato com a equipe do IIPC aqui em Florianópolis, você pode ligar nos números 3224-3446 ou 3025-3135. Então, voltando à nossa conversa, né, sobre a questão do bom humor, a gente vê que há pessoas que têm oscilações, né, certos momentos elas estão alegres, satisfeitas com elas mesmas, como você até relatou dos tipos de humor, mas tem momentos que a pessoa cai repentinamente e oscila ao longo das semanas, dos meses, e a pessoa não sabe o que pode estar causando isso. Então, assim, eu vou falar rapidamente sobre uma questão física, é muito importante. Então, primeiro, a pessoa está em uma questão de humor oscilante, tem vários problemas que já são estudados pela medicina, a bipolaridade, né, o transtorno bipolar. Então, isso é importante você tirar essa questão. Então, faz uma consulta médica. Mas existem também aquelas questões multidimensionais. Quando você tem uma questão dificultosa e você já não trata com bom humor, você não trata com uma inteligência evolutiva, você fica mais triste com a questão do que ela mesma exige de você, entende? Você se abate facilmente. Isso daí torna a sua questão energética também deficitária, porque você tem perda energética, você influencia o ambiente que você vive, a sua casa, você acaba ficando depressivo, né? Se aquilo ali se estender por muito tempo, e você acaba influenciando o seu grupo extrafísico, né? Então você vai se assimilar com energias negativas, com consciências extrafísicas negativas, assediadoras muitas vezes, e aquilo ali vai se tornar mais difícil você reverter. Então a questão é a seguinte: abre mão da técnica de estado vibracional, exteriorização de energias,
antecipa o quanto mais for possível uma questão de abatimento energético, de entristecimento, entende? Quando você vê que aquela questão é dificultosa, você já vai se preparando energeticamente, psicologicamente, já vai se qualificando, já lê sobre o assunto, entende? Então isso daí já vai te preparando para que você antecipe já a sua crise, para que você já esteja preparado para atuar sobre ela. Então isso daí já é uma questão de você ir cada vez mais unificando a sua, vamos dizer assim, a bipolaridade, né? A sua oscilação. Então você está oscilando negativamente muito e positivamente quando você está e muito também. Você vai trazer aquilo para um equilíbrio, você vai estar antecipando a questão negativa, né? Porque veja bem, o bom humor, ele é positivo, ele é sadio, mas o bom humor exagerado, ele também pode causar um problema, né? Que é a euforia. Você está sempre eufórico, você perde lucidez, perde a lucidez também, quando você está sempre eufórico, entende? É uma questão de adrenalina, aquela sensação de bem-estar excessiva, que você encontra em muitas festas por aí, você acaba lançando mão de alguns medicamentos, entende? Então isso pode causar um problema. Se você está sempre buscando o bom humor, o hedonismo que a gente chama, aquela questão de estar o tempo inteiro feliz, em detrimento de uma conquista pessoal, de uma revisão dos teus valores, isso pode te causar um problema também. Eu vejo também a questão de que na sociedade as pessoas são até meio que cobradas a serem felizes e terem um certo tipo de sucesso, assim, tipo, a pessoa tem que se sentir bem e ela tem que ter algumas coisas conquistadas para dizer assim, não, essa pessoa aqui tem um carimbo de felicidade. Então, a pessoa quer ser sorridente o tempo todo, quer ser amiguinho, não gosta de dizer não. Esse tipo de coisa também acontece. Acontece. A pessoa, ela precisa, né, na sociedade a gente vê que a pessoa precisa estar numa posição social tal para que ela seja feliz, né? E não é bem assim que acontece, né? Os valores que a pessoa tem, elas são importantes, né? A conquista financeira, a conquista de uma parceria, né? De uma dupla evolutiva, de um companheiro, conquista do ambiente familiar, conquista de um trabalho legal, estudos, isso é tudo muito importante. Mas o principal são os valores conscienciais, né? A questão de você reciclar os seus traços, de você aumentar a sua gama de assistência, né? O seu poder assistencial, isso é muito mais importante, né? Sem deixar, lógico, de lado tudo que é necessário para que você faça cursos, né? Para fazer cursos você vai precisar de dinheiro, entende? Então, não é a questão da conscienciologia não é deixar isso de lado, isso é importante, mas é em busca de valores de conquistas conscienciais. Uhum. E no caso, assim, uma pessoa que quer superar essas dificuldades, algumas limitações dela, ela tem... como que ela pode fazer para melhorar o humor dela? Como é que uma pessoa consegue isso? Bom, eu vejo assim, ó, Cleverson, esse é um exemplo meu pessoal, tá? Como é que eu fiz? Inevitavelmente a gente passa por diversas questões que deixam a gente para baixo, tristes, né? Como é que eu fiz na minha fase? Eu comecei por mais difícil que pudesse parecer, para mim mesmo, eu comecei a escrever quais eram as minhas questões. Deixar claro para mim, ó, eu tenho isso aqui que me deixa negativo, essa pessoa eu preciso falar, sabe? Deixei bem claro para mim. Então isso daí foi o início de uma autopesquisa, sem, no entanto, eu saber que o nome era esse, autopesquisa. A partir daí, eu fui escolhendo prioridades. Tá? O que é o mais importante agora para que eu ataque, vamos dizer assim, para que eu recicle. É isso aqui? Então tá bom. Eu não desistia enquanto não me dava por satisfeito enquanto não reciclasse aquilo, entende? E aí você vai buscando você vai ter que ter paciência, vai ter que ter resiliência, né? Você não vai poder se abater a qualquer momento, embora isso ocorra. Então, a pessoa, para ela ter uma conquista de bom humor, ela precisa ter claro para ela as conquistas que ela já teve até então, isso é muito importante, né? Ela saber saborear as conquistas que ela teve até agora e deixar claro para ela que o que ela precisa para conquistar mais, as conquistas serem mais amplas e mais sadias para ela mesma.
Uhum. E em relação, dentro da Conscienciologia, existe alguma obra que você já recomenda para nós aqui apresentarmos ao público, que traga algum elemento novo, interessante para reflexão? Tem, é importante você falar sobre isso porque todas as obras da Conscienciologia, elas atuam de modo que a pessoa se auto-pesquise para que tenha bom humor. Entende? Porque o bom humor é aquele bem-estar, é aquela questão positiva e evolutiva. Então, todas as obras da Conscienciologia são assim. Agora, tem uma em especial, que é a obra do professor Valdo Vieira, que é o tratado 700 Experimentos, que trata de alguns experimentos da Conscienciologia, são perguntas que a consciência faz para ela mesma, para que ela conquiste, ela se auto-pesquise, faça perguntas para ela mesma. Tem um dos testes, que é o teste chamado Motivação, Trabalho e Lazer. Então, a obra que eu recomendo é essa, e principalmente nesse tratado tem aquelas questões do bom humor, da força presencial, né? Das conquistas pessoais. Essa motivação, trabalho e lazer é tipo uma combinação de três... do bom uso do trabalho, de saber se satisfazer com o trabalho? Isso, exatamente. São os 3 itens, são os 3 pilares, né? Para que a pessoa conquiste o bom humor. O que motiva ela no trabalho? O que traz lazer para ela? E quando você busca lazer, estar de bem com a vida, se alimentar direito, sono, alimentação, o ambiente legal, você acaba motivando também o seu trabalho. E faz esse círculo, né? Você permeia nesses 3 itens para que crie mais espaço mental, você fique feliz de fato com as pessoas e com essas questões todas. Ok. Bom, para finalizar aqui a nossa conversa sobre o tema do bom humor, nós também vamos recomendar ao público que está nos acompanhando as palestras que nós teremos esta semana ainda. Amanhã, quinta-feira, a partir das 20 horas, no Continente Park Shopping, nós teremos na Livraria Catarinense, teremos a presença do professor Carlos Prim, falando sobre o fenômeno da clarividência. Se tornou um livro do pesquisador Medeiros, que trata das técnicas de desenvolvimento da visualização utilizando as energias, a distância, né, ou a dimensão extrafísica. Além disso, na sexta-feira, lá no IIPC, que fica localizado aqui em Florianópolis, na Avenida Rio Branco, número 354, edifício Maxins, sala 603, no 6º andar, você pode acompanhar a palestra sobre o tema Autoconhecimento e Evolução. Vai ser realizada pelo professor Paulo Marreca. Bom, finalizamos aqui com a presença do professor Carlos Copel. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Agradeço imensamente e pode contar sempre comigo. Ok. E você pode continuar nos acompanhando, pode assistir nossas entrevistas gravadas no canal do YouTube, lá que é a área do IIPC, e até a próxima quarta-feira nesse mesmo horário. Até lá. IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org.